Assim, tivemos uma pandemia muito desastrosa, né? E até por uma visão humanista que eu tenho, assim, essas mudanças todas na política e na sociedade me afetaram muito, assim. Eu fiquei muito triste com tudo que estava acontecendo no mundo e no Brasil, sobretudo, né? E pensei e falei, olha, a gente precisa realmente mudar alguma coisa, tomar um rumo diferente na vida, conseguir ser mais participativo, ter um contato mais próximo das pessoas, né? Imagino que lá deve ser muito mais fácil de ter contato direto, né? É uma cidade menor, né? É uma cidade de 40 mil habitantes. E é uma cidade turística, né? De praia. Então tem um senso de comunidade um pouco diferente do que tem aqui em São Paulo, né? Claro que em São Paulo a gente tem alguns bairros, tem algumas regiões que rola esse senso de comunidade e tal. Mas até por ser uma cidade menor e por ser um lugar ainda, vamos dizer, que não tá tão desenvolvido quanto São Paulo. Aliás, a questão de desenvolvimento eu tenho algumas críticas, o Bem Viver também critica isso, a gente vai isso que eu ia falar, lá. tem alguma conexão. Tem uma conexão total. Mas apesar de ainda ser um ambiente, vamos falar, um pouco mais cru, né? É justamente por isso que é um ambiente que as pessoas conseguem conviver mais, a gente tem mais contato, né? Tem uma relação, né? E isso que me incomodou. Eu cheguei num momento aqui em São Paulo que eu estava vendo que a vida era trabalho e consumo, né? A gente trabalhava 8, 10 horas por dia, aí depois ia lá para casa, ou trabalhava em home office, né? E a gente ia consumir algum streaming, né? Ou alguma comida de aplicativo, né? E aí a gente ficava nessa. Aí eu, conversando com a minha esposa, a gente teve esse debate mesmo. Eu falei, a gente já percebeu que a gente só vive para consumir? Nossa vida é trabalho e consumo, né? O único momento que a gente não está consumindo é a hora que a gente está dormindo, né? Porque quando a gente não está consumindo um streaming, quando a gente não está consumindo uma comida de aplicativo, a gente está consumindo o Facebook, está consumindo o Instagram, está consumindo o Twitter, que não deixa de ser um trabalho, né? E muitas vezes, né, não, no sentido mais abrangente, são escolhas que a gente não toma conscientemente, né? A gente vai entrando, né? Entra no aplicativo, que depois entrou no streaming, que entrou no Facebook, aí você não dormiu, você vai ver, acabou o dia, né? Pois é, e é 100% trabalho, né? A única hora que a gente não tá trabalhando é a hora que a gente tá dormindo. Ainda, né? Por enquanto, por enquanto. Ou que a gente acha, né? O que a gente acha, né? Por enquanto. Então, foi essa ideia, né? De ter uma vida de menos consumo, de ter uma vida mais próxima da natureza, mais próxima dos outros seres humanos, dos animais, dos outros seres, né? E ter efetivamente uma vida que a gente conseguisse viver, né? E não só trabalhar e consumir, né? Lógico, vamos continuar trabalhando, vamos continuar consumindo. A gente vive no mundo. Lógico, né? Não dá pra lógico. gente virar um ermitão. Até dá, mas não é o meu interesse. Mas então, como não vou virar um ermitão, a gente tentou achar um meio do caminho, né? Uma alternativa para a vida que a gente tinha em São Paulo. Eu adoro São Paulo, acho a cidade maravilhosa. Nasci aqui, vivi a vida inteira aqui, meus grandes amigos estão aqui, inclusive você. E é uma perda, lógico, né? Mas a ideia é essa, a gente tá sempre em construção, tá sempre em mudança, né? Escolhas nos acarretam em perdas e ganhos, né? Tem que ver, e ganhos, né? Onde pesar mais é onde você vai escolher, né? É uma questão de saúde, né? Viver uma vida um pouco mais saudável, né? Total. No ambiente mais de praia, a gente tem mais contato com a natureza, dá uma caminhada na praia de manhã, faz uma natação. Fazer um yoguinha, né? Faz um yoga, comecei a fazer. Isso na questão espiritual foi muito boa, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E ter novas percepções, né? A gente consegue ter mais percepções vivendo num lugar que não tem só prédio e barulho, né? Esvazia um pouco mais a mente, né? Ter mais um tempo para pensar, né? O tempo da preguiça, o tempo do ócio. É importante a gente conseguir... A gente produz até mais, né? Eu tô produzindo mais hoje do que eu tava produzindo morando em São Paulo, né? Você não tem essa pressão do ócio, né? Lá é o contrário, né? O ócio faz parte, né? E ele te traz essa, igual você falou, essa criatividade, né? O caminhar devagar, né? O não correr no carro, né? O não buzinar. Não é uma realidade tão ostensiva, né? Tão pra ontem, assim, tudo rápido, né? Lá as coisas acontecem num ritmo um pouco mais devagar. Então, nesse ritmo mais devagar, a gente tem mais percepções, né? A gente consegue ver outras coisas que a gente não consegue, né? Claro, tem o prejuízo de não ter tudo que tem em São Paulo, né? Mas a ideia é justamente essa, né? Eu não preciso, às vezes, consumir muitas coisas que a gente consome aqui. Total. Que só prejudicam mais o meio ambiente, prejudicam os outros seres, uma diferença de renda, né? Então, a ideia é tentar viver uma vida mais
em simbiose com os outros seres, com o planeta e tal. Interessante que isso para mim eu já vejo como espiritualidade, né? Que é um lugar onde você se consegue conectar mais ao seu ser, se conectar mais com a sua esposa, com o espaço ao redor, com as pessoas ao redor, né? É consciência, basicamente é consciência, né? É uma consciência de tudo, né? Uma consciência completa, né? E uma ideia também é de ter filho, né? Então essa ideia de ter filho, a gente pensou nisso. Não foi o único fator, mas foi um dos fatores, né? Falou, a gente quer ter filho, vamos criar esse filho aonde? Vamos criar em São Paulo, né? Uma pessoa dá pra viver tranquilo, dá pra viver bem aqui, né? Mas a gente quer criar uma pessoa em São Paulo, ou a gente quer criar uma pessoa com mais contato com a natureza, que tenha mais contato com uma diversidade de pessoas, com um ambiente mais, vamos falar, acolhedor, né? Total. E aí a gente pensou nisso, né? Eu quero exercer a paternidade, né? Lá em casa a gente tem uma questão muito de divisão, assim. Não é nem de divisão de tarefa, porque a gente não divide, a gente faz, né? Então, né, eu não vou nem falar que é uma questão de divisão, é uma questão de fazer as coisas juntos mesmo, né? Então, a criação, a paternidade, a maternidade, ou a parentalidade, né? Entra nisso, né? Então eu falei, olha, eu quero estar presente, né? Quero criar, de fato, né? Quero estar ali na primeira infância e tal. E para Garopaba foi uma dessas ideias, né? Me arrependo de não ter conhecido antes, né? De não ter conseguido ir para lá antes até. Mas tudo é uma construção, né? Então, de repente isso aconteceu agora, porque se fosse antes, talvez não ia ter a maturidade para tanto, né? Enfim. Às vezes, se a gente for levar em conta, né? A gente se falou nos outros podcasts que nem tudo é por acaso, então, cara, era para ser, né? Era para ser agora, pois é.